presente vídeo queremos tratar de imagens de ganho e imagens de fase, mas vistos pelo diagrama de Bode. Neste vídeo, imagens de ganho, imagem de fase, definição, apresentei a definição com base no diagrama polar, que é esse diagrama que vocês estão enxergando aqui na imagem. Por quê? Porque é mais fácil de compreender o conceito nesse diagrama. Então vamos rapidamente recapitular e depois queremos ver como que fica essa discussão, mas no contexto do diagrama de Bode. Muito bem, então o diagrama polar ele ocorre no plano complexo, então o eixo real é o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas é o eixo imaginário, significa que qualquer ponto neste plano é um número complexo com a respectiva parte real e parte imaginária, ou, como normalmente a gente pensa em termos de diagramas polares e diagramas de Bode, módulos e fases. Então, por exemplo, esse ponto na resposta em frequência aqui tem este módulo e tem esta fase. Okay? Uma fase negativa, porque a gente conta a fase positiva para cá, negativa para cá. Muito bem, então daqui a pouquinho nós veremos alguns detalhes disso, mas isso não será determinante no presente problema. O plano, então, é o plano complexo, e o gráfico que traçamos é a resposta em frequência da função de transferência de malha. No caso aqui, nós estamos representando por GH. E também, neste caso aqui, para facilitar a nossa discussão, nós vamos assumir que essa função de transferência não tem nenhum polo no semiplano direito. Okay? Então, para manter a discussão fácil. Nesse contexto, sabemos que o ponto crítico aqui é esse -1, que está indicado de vermelho, de modo que se o diagrama polar ele chegar a abraçar esse ponto -1, por causa disso, ao fecharmos a malha, o sistema em malha fechada será instável. Então, de forma muito simples é isso. Existem vídeos em que eu trato disso com todos os detalhes. Não quero voltar nisso. Aqui o nosso objetivo outro. Estou tentando apenas lembrar vocês de alguns conceitos. Muito bem. Então, nesse caso daqui, essa resposta em frequência em azul mostra não apenas que o sistema em malha fechada será estável, né, porque ele não abraça o ponto -1, mas como está aqui, vemos que ele é estável com uma certa folga. Então, existem margens de segurança associadas. Aí é onde que vem a história da margem de ganho e margem de fase. Então, vamos tratar primeiro com a margem de ganho. A margem de ganho tenta responder a seguinte pergunta: de quanto eu posso aumentar isso daqui em tamanho, em módulo, antes de se tornar instável em malha fechada? Ou, em outras palavras, de quanto eu posso crescer esse diagrama para chegar no limite de estabilidade, que é esse ponto tocar aqui. Então, observe que qualquer ponto que eu tomar aqui, se o módulo for esse, e eu multiplicar por uma constante, por exemplo, que seja 2, então esse ponto passará a se encontrar aqui, que é o dobro da distância. Se eu fizer isso com todos os pontos do gráfico, então nós encontraremos esse gráfico multiplicado pela constante 2. Muito bem? Então, e o ganho ele cresce na direção do vetor de módulo. Né? Então, esse ponto daqui, cujo módulo é esse, que eu vou chamar de alfa, né? Ele poderá crescer até atingir o -1 e, a partir dali, o sistema em malha fechada será instável. Então, de quanto eu posso multiplicar esse diagrama de modo a esse ponto chegar a encostar no limite da estabilidade? Obviamente, essa constante é 1 sobre alfa. Então, na hora que eu multiplicar esse gráfico todo por 1 sobre alfa, ele crescerá e esse ponto em particular aparecerá aqui. E o resto vai ser alguma coisa, sei lá, aqui por fora. Okay? Isso daqui, por definição, é a margem de ganho.
Agora, outra maneira de mexer nesse gráfico de forma a que ele encoste no ponto de estabilidade marginal é girar o gráfico. Então, nós vamos imaginar que esse gráfico pode ser girado. Muito bem, então, pensando nesses termos, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a seguinte conta. Em vez de pegar esse ponto daqui, que for o primeiro ponto de análise, nós vamos pegar o seguinte ponto. Nós vamos centrar o compasso aqui, marcar raio 1 e traçar esse raio aqui. Uma coisa desse tipo. Então, esse ponto daqui, que é o segundo ponto de análise, por construção, ele tem módulo unitário. Significa que se eu girar esse gráfico em azul no sentido horário, em algum momento esse ponto vai chegar aqui. Ora, de quanto que eu posso girar esse gráfico para que até que esse ponto chegue no limite de estabilidade? Eu preciso girar ele desse ângulo, vou chamar aqui de θ. Então, se eu girar esse gráfico de θ, esse ponto aparece aqui e essa é meu limite de estabilidade. A partir dali, o sistema em malha fechada torna-se instável. Portanto, por definição, a margem de fase é θ. Ok? Então, essas são as definições. Elas são feitas nesse diagrama polar, porque me parece que é a forma mais natural e mais fácil da gente entender esses conceitos. Mas é comum recebermos a informação de resposta em frequência no diagrama de Bode. E a pergunta é como é que eu leio isso no diagrama de Bode. Então, é isso que nós faremos e esse é o objetivo do presente vídeo. Então, nós faremos isso com base em um exemplo, que é o exemplo tratado naquele vídeo. E o exemplo é de uma função de transferência de malha 1 sobre S, que multiplica S mais 1 ao quadrado, ou seja, temos um polo em S igual a 0 e dois polos em S igual a menos 1. O diagrama polar dessa resposta em frequência está indicado aqui em azul, e vemos que, então, em malha fechada o sistema é estável, porque esse gráfico ele não envolve o ponto menos 1, e claro, para isso daqui sabemos que P é igual a 0, porque eu vejo que nenhum desses polos está no semiplano direito. Muito bem. No vídeo anterior, nós vimos que a margem de ganho, nesse caso aqui, eu posso decidir isso no olho já, né? Porque se ele cruza aqui em meio, significa que eu posso multiplicar esse diagrama até de 2 antes de que esse ponto fique aqui, que é o limite de estabilidade. Então, a margem de ganho é 2. E a margem de fase? A margem de fase é este ângulo e se você olhar com um pouquinho de boa vontade, esse ângulo deve estar alguma coisa em torno de 20, 25 graus. Eu vou colocar 20 graus aqui. Eu sei que é pouco mais do que 21, ok? Mas tudo bem. Então, a ideia é essa. Como é que nós vamos encontrar isso aqui? Muito bem, então, primeiro ponto, vou até colocar em vermelho para chamar a atenção de vocês. Nós precisamos decidir que ponto crítico é esse, porque é aqui onde que acontece toda a ginástica. Muito bem, esse ponto menos 1 é um número complexo cujo módulo é 1. Perdão, já escrevi errado aqui, né? Então, menos 1, eu posso escrever assim, módulo 1, fase, menos 180 ou 180, daí tanto faz, né? Mas convencionamos usar menos 180. Ora, é isso que eu vou utilizar olhando para esse gráfico. Onde que é módulo 1? Como o diagrama de Bode, a gente convenciona usar em dB, o ganho unitário é 0 dB. Então, isso daqui, 0 dB é módulo unitário. Então, nós vemos o seguinte, que neste ponto, em outras palavras, nessa frequência, esse sistema tem ganho unitário. E fase menos 180, então menos 180 está aqui,
a fase menos 180 está aqui, então fase menos 180, e vemos que é nessa frequência de 10 elevado a 0, ou seja, 1 radiano por segundo, o sistema tem fase menos 180. Então agora vamos combinar essas duas coisas aqui. Como é que a gente olhava a margem de ganho? A margem de ganho a gente pegava esse ponto, cuja fase é menos 180, e olhávamos o módulo, de quanto que o módulo tem que ser multiplicado para chegar em menos 1. Então, eu vou encontrar onde o sistema tem fase menos 180, então é nessa frequência, e agora eu vou fazer a leitura aqui, ó. Esse tanto que eu posso aumentar o ganho antes de ele atingir o módulo unitário. Eu vou mostrar isso com mais detalhes na próxima imagem. Por favor, não entre em desespero, que estou só convencendo vocês da lógica. Muito bem. E com respeito à margem de fase, o que a gente fazia? A gente buscava o módulo unitário, então vamos buscar aqui, módulo unitário, e nessa frequência eu quero saber quanto falta de ângulo para chegar em menos 180. Então aqui nós vamos descer, tá? E chegar aqui, e falta isso daqui para chegar em menos 180. Então essa aqui é a margem de fase, essa daqui é a margem de ganho. Um único detalhe interessante aqui é que essa margem de fase, a leitura já é feita em graus. Essa margem de ganho, ela é feita em dBs, e aqui ela não está em dB. Então, eu vou contar para vocês como é que vocês vão passar de uma escala para outra. Então, em detalhes aqui, esse aqui é um zoom daquela parte do gráfico, ok? Em que eu vim aqui, busquei a frequência em que a fase é menos 180 e vim para cá e busquei esse valor é menos 6 dBs. Ou seja, a margem de ganho é o que falta para chegar em 0 dB, ou seja, ganho unitário. E é esse número basicamente. A bem da verdade, isso aqui é redondo, 6. Aqui aparece quebrado porque esse aqui eu marquei com o mouse e a resolução é limitada, ok? Margem de ganho 6. 6 o quê? 6 dBs. Okay? Então, antes de ver a margem de fase, lembre-se o seguinte, que quando olhávamos o ganho, não em termos de dB, mas em termos de ganho, havíamos encontrado a margem de ganho igual a 2. Então, a pergunta é a seguinte, será que isso dá em dB quanto? Então, a conta é 20 log na base 10 desse 2. Se você fizer isso com qualquer calculadora, você vai chegar em 6 dBs. Obviamente, esse é o resultado, né? Multiplicar por 2 equivale a somar 6. Em dB, a escala é logarítmica e produtos aqui se tornam somas aqui. Então, é quanto que eu preciso somar para chegar em 0 dB é a margem de ganho. Então, vocês veem que é muito mais fácil de achar a margem de ganho e trabalhar com isso em termos de decibéis. Muito bem. E a margem de fase? A margem de fase, então, eu venho aqui, procuro onde o sistema tem ganho unitário, é nessa frequência, eu vou descer, e eu não tenho exatamente essa frequência, esse quadrado, não, por nada que eu coloquei ele aqui, né? Mas nesta posição, esta fase é menos 162. Então, daqui para cá, o que faltam são 18 graus, de acordo? Ora, só que a margem de fase mesmo é essa daqui, ó, que vocês veem que está um pouco acima de 18. De fato, é alguma coisa em torno de 21. Né? E a frequência em que ocorre é alguma coisa entre 0,6 e 0,8. Né? E aqui a margem de ganho ela ocorre na frequência 1 radiano por segundo. Então, eu vou concluir mostrando uma maneira de fazer isso diretamente no MATLAB. Aqui eu defino a função de transferência, eu ponho 2 polos em menos 1, acrescento mais um polo em S igual a 0, o numerador é 1, construo a função de transferência de malha, eu já peço o diagrama polar, se vocês quiserem ver aquele diagrama polar, é só rodar
esse comando, ou então pedir o diagrama de Bode, que é a figura que vocês viram anteriormente. Mas aqui tem esse comando que você coloca margin GH e ele já te dá o diagrama de Bode com a margem de ganho 6,02 dB na frequência 1 radiano por segundo, como havíamos visto, que é isso daqui, fase em menos 180, esse pedacinho aqui, isso daqui são os 6,02 dB, e a margem de fase, a gente busca em que frequência o sistema tem módulo unitário, ou seja, 0 dB, e é o que falta na fase para chegar em menos 180, e isso daqui são 21,4 graus, e esta frequência é essa daqui. Então, dessa maneira, aprendemos a olhar margem de ganho e margem de fase, tanto no diagrama polar como no diagrama de Bode.